Irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. A lição de hoje que eu vou ler é do livro Palavras de Vida Eterna, ditadas pelo Espírito de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Tua obra. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Paulo, Gálatas 6, versículo 4. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges em muitas ocasiões será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia, na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Vamos fechar os nossos olhos, deixar o nosso corpo à vontade sobre esta cadeira, esquecer os nossos problemas, deixá-los lá fora. Não vamos pensar em nada do que nos aborrece nesse instante. Vamos pensar só no Mestre Jesus nesse instante. Que Ele seja nossa proteção e o nosso guia nessa noite. Derrama sobre todos nós as tuas bênçãos. Livra, Senhor, a todos nós de todas as preocupações. Ampara, Senhor, todos aqueles que estão aflitos e necessitados do teu amor. Ilumina, Senhor, o caminho de todos nós. E que a lição de hoje, Senhor, fale fundo aos nossos corações e sirva para a nossa reforma íntima diária. Que o amor de Cristo esteja presente sempre em nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Uma palavra à nossa companheira Débora, que hoje veio nos falar. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né?
com muita alegria que eu recebi o convite através da Vera, primeira vez que eu estou aqui nessa casa. Muito obrigada pela oportunidade de falar do Evangelho. E o tema da noite de hoje está no capítulo 18. Haverão muitos os chamados e poucos os escolhidos. Em específico, o item 16, quando fala-se reconhece-se o verdadeiro cristão de acordo com as suas obras. Coincidência ou não, a leitura vai falar das nossas obras, né? No nosso mínimo, no nosso lugar, onde quer que a gente esteja, nós temos as nossas missões, as nossas obras. E hoje, em particular, eu quero trazer aqui para a gente o exemplo de um dos grandes divulgadores da doutrina espírita. Nós vamos falar um pouquinho sobre Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes nasceu no dia 29 de agosto de 1831, no Ceará, de uma família humilde. E ele tinha um chamado no seu coração para medicina, e aquilo o inquietava, e desde muito jovem, né, ele buscou ali junto com familiares, junto com amigos, arrecadar uma quantia em dinheiro, e ele vai em busca desse sonho para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, passa-se um certo tempo cursando a faculdade de medicina, e uma das suas dificuldades imensas assim, que ele teve, no ato de fé e de coragem, Bezerra de Menezes faz uma prece bem sentida ali, que ele já não sabia mais o que fazer. Ele devia ali 50 mil réis de aluguel, se ele não pagasse ele seria despejado, e ele já estava assim atordoado, sem saber o que fazer. E aí, como bem cantaram, né, os meninos ali na música, ele fez uma oração bem sentida do fundo do seu coração, e de repente bate à sua porta um jovem em busca de um professor para que desse aulas particulares de matemática. Bezerra de Menezes de início recusa, mas ele lembra, né, da sua dificuldade financeira, ele não era tão bom em matemática, e aí ele reflete ali, senta com aquele jovem, eles conversam, e no final das contas deu exatamente o valor que ele precisava para pagar seu aluguel. E aquele jovem que foi ao seu encontro paga tudo adiantado, agenda com ele o retorno para a aula. Bezerra de Menezes pega essas coisas, vai para a biblioteca e vai estudar matemática para poder se aperfeiçoar, para dar aula para esse jovem. Só que esse jovem nunca mais voltou. Essa historinha simples, mas não menos importante, é para lembrar para nós que mesmo nos nossos momentos mais difíceis, nós nunca estamos sozinhos. Se nós abrirmos o nosso coração e fizermos uma oração, 1, 2, 3 vezes, o socorro vai bater à nossa porta. E assim nós temos várias outras histórias que poderiam demonstrar a questão da importância da oração nas nossas vidas. Mas o nosso objetivo aqui hoje não é falar sobre a importância da oração em si, mas falar de como que nós estamos desenvolvendo essa, digamos, essa doutrina, esse conhecimento, esse evangelho que já está plantado em nós. Adolfo Bezerra de Menezes, por volta de 1875, teve a oportunidade de receber como presente um livro dos Espíritos, em uma das primeiras edições que haviam sido traduzidas para o português. Naquela época, 1875, pouco ainda se falava, né, de doutrina espírita. Na Europa estava um pouco mais difundido, aqui nem tanto. E Adolfo Bezerra de Menezes, então, recebe um exemplar desse livro dos Espíritos. E ele vai contar, e eu vou pedir permissão para vocês, para eu ler aqui, como ele diz, para a gente não perder nenhuma palavra importante aqui, para depois nós falarmos de como ele agiu após o encontro com a nossa doutrina espírita. Ele fala assim: deu-me na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde.
Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse para comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. Depois seria ridículo eu confessar-me ignorante dessa filosofia quando tenho estudado tantas escolas filosóficas. Pensando assim, ele abriu o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido, ouvido tudo o que se achava em O Livro dos Espíritos. Preocupei-me sinceramente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, espírita de nascença. E aqui, quando Adolfo Bezerra de Menezes tem esse primeiro contato com o Livro dos Espíritos e que ele se reconhece nesse livro, esse reencontro de alma, porque foi um reencontro, ele veio preparado para a sua grande missão. Desde que ele recebeu o Livro dos Espíritos, ele não mais parou de estudar a doutrina espírita. E nós? Como que nós estamos recebendo o conhecimento que está aí há um tempo e como que nós estamos colocando isso em prática? Naquela época, Adolfo Bezerra de Menezes já era político, né? Ele foi um grande divulgador depois da doutrina espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 vezes. Ele teve a oportunidade de divulgar e praticar o Evangelho durante toda a sua carreira. Ele não esperou se tornar um grande médico, tornar famoso, ficar rico, nada disso. Pelo contrário, quando a gente vai estudar a história dele, nós percebemos que o título dele, o médico dos pobres, foi porque justamente ele viveu o Evangelho na prática. Ele se absteve de tudo em função de todos aqueles que o buscavam, não só materialmente, mas muitos o buscavam por suas inquietações emocionais. Ele acolhia como Jesus orientou, dando colo para essas pessoas. Quantas vezes nós negligenciamos a dor de pessoas que são do nosso lado, dentro da nossa casa, porque nós ficamos esperando que a nossa missão é gigantesca, que vai acontecer um milagre, que vai acontecer uma coisa muito grande. Mas não, cada um de nós, dentro das suas particularidades, tem a sua tarefa, tem a sua missão. E principalmente a sua missão dentro dos nossos lares. Como que nós estamos sendo cristãos nos nossos lares? Os nossos familiares já reconhecem Cristo em nós? Ou nós ainda estamos sendo aquele carrasco lá do Evangelho que fala que eu mando, aqui eu sou obedecido, mas eu esqueço que eu sou detestado? Quem nós somos? Hoje, a leitura do Evangelho aqui, se a gente for chegar em casa e for ler, do reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras, é aquela parte do Evangelho que fala assim, ó, nem todos aqueles que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque não adianta a gente falar, nós temos que viver, nós temos que praticar. E a prática do Evangelho não é só aqui fácil na casa espírita. Porque na casa espírita é muito fácil a gente ser amável, a gente ser caridoso, a gente sorrir para todo mundo, a gente abraçar todo mundo. Mas o primeiro lugar do convite para nós sermos cristãos é dentro do nosso lar. Quantas vezes nós negligenciamos uma oportunidade de ser útil na nossa casa porque nós estamos preocupados com alguém que está lá distante? Nós estamos tão envolvidos aqui. Eu vou até pedir desculpa por estar falando isso, porque a maioria de vocês já são um pouco mais, digamos, com uma idade um pouco mais avançada, tipo eu, dos 40 mais, a gente tem um pouco mais de consciência. Mas quando a gente pega uma turma de jovens e de adolescentes que ainda estão aí perdidos, né, nesse mundo das paixões, das ilusões, das seduções, muito conectado com os aparelhos, né, com os celulares, com os computadores, nós vemos
pessoas perderem oportunidades brilhantes de ter momentos de convívio com a família porque estão conectados com o celular. Outro dia eu ouvi uma mulher falando, eu achei interessante, inclusive ela é até católica, ela colocou assim, aquele almoço de domingo, onde você reúne com a sua família, ali a família, o núcleo menor, nós temos que entender que família, quando a gente casa, é o nosso núcleo menor ali, né? Eu sou solteira, não tenho filhos também, então o meu exemplo não serve muito de base. Mas assim, vamos pegar uma família que tem pai, mãe e filhos, ali uns 3 filhos. Almoço de domingo de família é esse almoço que essa família, esse núcleo menor, senta e olha um no olho do outro. Quando reúne já, que quando os avós ainda estão vivos e que todo mundo reúne lá na casa dos avós, que aí reúne aquele monte de neta, aquele monte de filho, aquele monte de gente, não é mais um almoço de família que um vai olhar no olho do outro. Geralmente as mulheres vão ficar lá para a cozinha, os homens vão ficar lá falando de futebol, de alguma outra coisa, as crianças vão ficar brincando, os adolescentes vão ficar... E acaba que a gente perde a oportunidade de convívio com os nossos. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de perceber a dor de um dos nossos filhos, porque nós não estamos tendo tempo e nem convivência com eles. E aí, esse exemplo do Adolfo Bezerra de Menezes, que ele transformou sua vida e transformou vidas de várias outras pessoas com a divulgação da doutrina espírita, foi um exemplo, é ainda, né, um exemplo de trabalhador do Cristo no plano espiritual com a sua equipe. É só para nós lembrarmos que Jesus enxerga em cada um de nós esse potencial de fazermos a nossa obra, a nossa missão. Nós poderíamos citar vários exemplos aqui. O Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá e grandes outros. Mas o que eu quero convidar vocês é para que cada um pense no seu lugar como que está sendo a sua reencarnação hoje. O que eu ainda posso melhorar? O que eu ainda posso fazer mais para que as pessoas que não me conheçam consigam perceber em mim Jesus? As pessoas que me conheçam, nem digo, né? Porque essas são as mais importantes. Os nossos familiares, os nossos amigos, porque nós temos a nossa família sanguínea, a nossa família de laços afetivos, laços de afinidade, temos aqui a família do centro, a família de onde nós trabalhamos, e aí os vários grupos, né? Adolfo, ele fala pra gente assim, quando a gente pensa nele enquanto médico dos pobres, ele dá um exemplo como médico sobre a medicina. Mas cada um de nós, nas suas habilidades profissionais, individuais, vamos pensar um pouquinho sobre tanto que é profundo o que ele fala aqui. Um médico não tem direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito ou achar-se fadigado, ou por ser alta hora da noite, ou pelo caminho ser mau, ou pelo tempo, ou ficar longe ou no morro, lembrando que ele morava no Rio de Janeiro, né? O que, sobretudo, pede um carro a quem não tem condição nem de pagar a receita, ou aquele que diz a quem chora à porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia uma única oportunidade que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perdera nos vai e vens da vida. O que nós estamos fazendo com os dons que nós já temos? Talvez eu não tenha o dom da fala,
mas eu tenho um dom de ouvir. Talvez eu não tenha o dom de cozinhar a sopa, mas eu tenho o dom de atender na recepção. Cada um de nós, com as suas habilidades, com seus dons, está aí exatamente a nossa missão. Como saber qual é a nossa missão aqui na Terra? Olhando para nós, observando em nós o que eu tenho de melhor. Se o meu melhor é falar, então o meu dom aqui é falar. Não precisa de eu ficar esperando os anos passarem, o milagre acontecer, mas é eu perceber. Ah, Débora, mas eu não gosto de falar. Ok, quantas pessoas estão precisando serem ouvidas? Quem aqui gosta de ouvir? Quem tem paciência de ouvir? Tem pessoas que têm paciência de ouvir. Eu não tenho muita, porque nós estamos ainda no estágio que a gente não consegue ouvir calado, né? A pessoa vem contar um problema, a gente está tão egoísta ainda que a gente quer jogar como se o nosso problema fosse maior, como se a nossa dor fosse maior. Mas para aquelas que já conseguem ouvir, olha que maravilha! Quantas pessoas estão sedentas de serem ouvidas? Porque nós estamos aí vivendo numa correria tamanha, como se a gente não soubesse que somos espíritos eternos. Quem aqui sabe o dia que vai desencarnar? Ninguém, né? Essa é uma faculdade que não cabe a nós. Então por que nós ficamos aqui perdendo tempo? O Evangelho já está plantado dentro de cada um de nós. O que a doutrina espírita mais nos pede? E é raro uma palestra que fica sem falar sobre isso. A nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. E aí nós podemos pegar esses exemplos, Bezerra de Menezes, a própria Maria Madalena lá do Evangelho. Maria Madalena foi um dos maiores exemplos de transformação moral que o Evangelho nos deu. Ah, Débora, mas eles são espíritos muito iluminados. Tudo bem, nós estamos aqui para nos tornarmos. Lembrando que lá no Livro dos Espíritos traz para nós as leis morais. Essas leizinhas morais é justamente para quê? Para nos estimular a sermos pessoas melhores. Quando nós vamos estudar lá a lei de justiça, de amor e de caridade, o que os espíritos respondem para Kardec? O que é caridade segundo entendia Jesus? Alguém lembra? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha o quanto caridade é amplo. E nós ficamos muitas vezes pensando que caridade é só essa caridade da esmola. A caridade daquilo que não nos serve mais em casa. É ótimo a gente dar uma faixa. Esses dias mesmo eu fiz isso. Eu saí de férias há poucos dias. E sabe quando você vai se sentindo sufocada dentro de casa? Parece que está faltando alguma coisa, está um negócio estranho. Eu fui lá e desci meu guarda-roupa. Falei, aí aquelas roupas que você pensa, eu vou esperar emagrecer. Eu vou não sei o quê. Falei, pronto. Se você emagrecer, aquela roupa que você fala assim, eu vou usar, quando você emagrecer, você já vai ser outra pessoa, você não vai querer aquela roupa mais, você vai querer comprar roupa nova. Faz um limpa no seu guarda-roupa. É só um exemplo, o guarda-roupa. Tem tantas outras gavetas que a gente pode mexer, né? Principalmente as gavetinhas emocionais. Quando a gente limpa o nosso guarda-roupa, parece que sai um peso da gente assim. É como se aliviasse. Aí você abre espaço para as coisas novas chegar, tira aquela energia parada, aquelas coisas que não servem mais, aquelas coisas quebradas que você não manda consertar mais, e faz uma faxina. Essa faxina, ela é excelente para a gente, para a nossa casa, vai ser ótimo para o bazar das casas que a gente colabora, mas não é só isso que é caridade. Caridade vai muito além disso. A caridade vai na gente ser benevolente. O que é ser benevolente para com os outros? É ter empatia, é ser amável. Quem de nós aqui, nas nossas metas diárias, nas nossas orações diárias,
nós pedimos a Deus para que nos auxilie a domar as nossas más tendências, para que nos auxilie a domar aquilo que nos faz mal, para que nos auxilie a ser seres morais melhores. E aí a benevolência para com todos, nós podemos também pedir a Deus que nos ensine a ser seres mais amáveis, que o nosso amor se expanda, que nós conheçamos outras pessoas, outras formas de amar, outras formas de cuidar de nós como Jesus nos pediu. Vamos ser benevolentes, vamos ser indulgentes. O que é ser indulgente? É não falar do outro, é romper o ciclo da fofoca, é não ficar no WhatsApp o dia inteiro fofocando na vida do outro, mandando notícia falsa, instigando a calúnia na vida das outras pessoas, maldizendo o trabalho do outro. Isso é ser indulgente, é fechar os olhos para as imperfeições alheias, porque nós somos imperfeitos. É abrir os olhos para olhar para nós. Quantas vezes nós queremos mudar as pessoas que estão à nossa volta? A gente consegue? Nós não conseguimos mudar as outras pessoas. Pode até ser que através do nosso exemplo, do nosso cuidado, do nosso carinho, as pessoas vão se inspirar a tornar pessoas melhores. Mas se ela não quiser, ela não vai mudar. E às vezes nós ficamos anos desgastando, tentando, preocupados com a vida do outro, que o outro tem que ser assim, que o outro tem que ser assado, mas esquecemos de nós. E eu tenho que ser como? Eu tenho que ser de acordo com o que a sociedade manda, as convenções sociais? Ou eu tenho que ser de acordo com o que o Cristo me pede? Eu tenho que ser autêntica com as minhas raízes, com o meu eu. Porque ninguém consegue ser o que não é pro resto da vida. Uma hora a gente explode, uma hora a gente não consegue. Por isso que nós estamos vendo tantas pessoas adoecidas, porque fogem de si. E aí entra, como está nesse capítulo também, no caminho da porta larga. O caminho da porta larga é maravilhoso. As seduções, as paixões, a sexualidade, as ilusões. E esse caminho, ele tá cheio de gente querendo arrastar a gente junto. É o que mais tem. São convites e propostas para que você se perca no caminho das ilusões. Mas quando nós estamos muito envolvidos no caminho das ilusões, no caminho largo, e uma dor acontece ali, é um convite para que a gente refaça o nosso caminho e tente voltar para a porta estreita. Por isso que a dor é para os seus eleitos. Quando alguma coisa nos acontece, é um convite para nós olhar para dentro de nós e refazer a nossa rota. E por último, lá na caridade, perdão das ofensas. Quantas vezes no dia nós somos convidados a perdoar? Principalmente dentro de casa. Até mesmo aqui na casa espírita. Às vezes a gente tem conflito. Porque aí às vezes eu chego novato, eu quero que as regras da casa mudem e aí começam os atritos. Porque nós temos irmãos que nos acompanham que não querem ver a nossa evolução. Por isso que Jesus nos orientou, orai e vigiai. É orar e vigiar a vida do vizinho? Não, é a nossa vida, as nossas atitudes e principalmente os nossos pensamentos. Porque quando a gente ouve aquele ditado, me diz com quem tu andas que te direis quem tu és, é o contrário. Me diz quem você é que eu vou saber quem está andando com você. Porque a gente pensa assim, eu vou desencarnar amanhã. Quantas vezes a gente viu isso? A pessoa desencarna e todo mundo, nossa, a pessoa era tão boa. A pessoa vira santo. Virou santo, gente? Vai desencarnar, vai continuar a mesma pessoa. Quem que eu estou alimentando aqui junto comigo?
O meu comportamento hoje fala para onde eu vou, quem que vai me socorrer. Mas não, nós queremos viver nessa ilusão de que a Gabriela nasceu assim, vai morrer assim. E a síndrome da Gabriela não é para nós que dizemos sermos cristãos e ainda mais espíritas. Nós temos essa consciência. Cristo exemplificou para nós tudo que ele disse. E ele disse pouco, né? Porque ele mais exemplificou do que disse. E aí vem essa doutrina espírita, essa doutrina consoladora. Por que doutrina consoladora? Porque ela nos traz esse esclarecimento de que a cada um de acordo com as suas obras, como Jesus disse. E nós reconhecemos, como está aqui na leitura de hoje, a árvore pelo quê? Pelos frutos. Que frutos nós estamos produzindo? Será que as pessoas que estão convivendo com a gente estão felizes de conviver com a gente? Ou será que nós ainda estamos num estágio que a gente chega num lugar, as pessoas detestam, as pessoas sentem mal, nós saímos dali, as pessoas dão graças a Deus que a Débora foi embora, não aguentava mais. Pensa que tristeza. Olha por outro lado. Nós estamos no momento da doutrina espírita que hoje nós não somos mais reconhecidos por ser aquele povo que fazia macumba, né? Porque a gente não podia nem falar de doutrina espírita. Pensa o tanto que Bezerra, naquela época, 1875, foi corajoso, grandioso, de fazer uma sessão pública e anunciar para todo mundo que ele era adepto dessa nova doutrina. Ele teve perseguição, ele teve caluniadores, sim, como Cristo, como o próprio Chico Xavier, bem recente, aqui, ó, conviveu com a gente. E nós não vamos ter? Só que hoje, graças à evolução, os espíritas são reconhecidos como aquele povo que faz caridade. Olha que bonito, você ser reconhecido como aquele povo que faz caridade. Você nem precisar falar nada. As pessoas vão reconhecer em você, Cristo em você, pelas suas ações. E aí cabe a cada um de nós refletirmos o que eu estou fazendo da minha reencarnação. Que ele tem um ditado, né? Cuidar do corpo como se a gente fosse viver eternamente e do espírito como se nós fôssemos morrer amanhã. Nós não sabemos quando nós vamos desencarnar. Não sabemos ainda quanto tempo nós temos aqui nesse planeta. Mas nós sabemos que Jesus enxerga em cada um de nós o nosso potencial de sermos seres mais amáveis, de sermos seres mais pacientes, mais tolerantes. Olha o quanto está difícil a tolerância nos dias atuais. Para quem dirige no trânsito em Goiânia, a tolerância, ela está gritando pedindo socorro, porque ninguém mais tem tolerância. Todo mundo acha que tem preferência. Ninguém dá seta, ninguém faz nada e acha que o negócio vai funcionar. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, usar a seta, usar o freio, né? Que às vezes a gente não quer usar, a gente só quer acelerar, né? Fazer a nossa parte no trânsito, onde quer que a gente esteja. Cada um de nós tem o nosso papel. Por isso que nós somos importantes para o todo. Tem a leizinha de sociedade, nós não nascemos para viver isolado. Se fosse para viver isolado, nós não tínhamos os dons que a gente tem, da fala, da audição. Se fosse para a gente viver no mato sozinho, a gente não precisaria de nada disso. Mas nós nascemos para vivermos em sociedade. E como tal, nós somos responsáveis por essa sociedade. Como pais, nós somos responsáveis por quem nós estamos
colocando na sociedade. Nós gostamos tanto de reclamar, a sociedade está ruim, o negócio está ruim, mas quem eu estou oferecendo para a sociedade? Que tipo de criatura eu criei? O Evangelho é claro. Honrai vosso pai e vossa mãe para viver longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Mas ele também fala que a cada pai e a cada mãe será perguntado o que fizeste dos filhos que eu te confiei. É sério, né? É uma responsabilidade, então é uma troca. Nós muitas vezes buscamos os nossos direitos, mas esquecemos que todos nós temos as nossas obrigações, os nossos deveres, né? Então, quando nós pensarmos que alguma coisa está muito difícil, que nós não estamos conseguindo, quando a dor nos visitar, não vamos esquecer de Cristo. E ainda mais, Cristo deu à Mãe Maria Santíssima a segunda missão de Maria. A primeira missão de Maria foi ser mãe de Jesus. E a segunda missão é ser mãe de toda a humanidade. Então, toda vez que a dor nos bater e a gente não souber o que fazer, vamos pedir colo. Nós temos uma mãe e eu tenho certeza que ela cuida de cada um de nós. Assim como o Bezerra de Menezes teve o socorro que ele precisava naquele momento, todas as outras vezes que ele foi assistido, todas as outras histórias que a gente sabe de vários mártires do cristianismo, nós também temos aqueles que nos socorrem, que nos assistem. E para encerrar, eu quero só ler aqui o último trechinho dessa mensagem, para nós lembrarmos dessa importância de Jesus nas nossas vidas. Para quem chegou um pouquinho depois, a mensagem de hoje é do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 16, reconhece-se o cristão por suas obras. E aí, Simeão termina essa mensagem dizendo o seguinte: que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Que Jesus nos abençoe a todos.